Fala, turma. Estamos aqui para mais uma edição do nosso Ouvindo os Gráficos. Hoje, dia 16 de março de 2025. E vamos analisar aqui alguns ativos, começando pelo Ibovespa, gráfico semanal. Depois eu vou analisar a Petrobras, que foi o ativo escolhido lá pela turma do meu grupo de WhatsApp Free. Depois eu dou seguimento ao programa com outros ativos aí para os sócios lá do Clube Investify, tá? Exclusivamente para eles. Então vamos lá. Ibovespa, gráfico semanal aqui na tela. A gente vinha trabalhando aqui, ó, dentro de uma lateralização, até que a gente fez o rompimento aqui, ó, no final de 2023. Fomos lá em cima, na região dos 134 mil pontos, e aí começamos a desenhar aqui uma segunda lateralização depois de romper essa primeira. E aí voltamos aqui na região dos 118 mil pontos, lá no mês de junho de 2024, subimos novamente para testar essa região aqui de topo, lá no mês de setembro de 2024, e aí engatamos uma pernada de baixa de setembro de 24 até o início desse ano, agora de janeiro de 2025, quando engatamos aqui uma recuperação. E essa recuperação, quando a gente traça um Fibonacci aqui, uma retração de Fibonacci nessa última pernada de baixa, a gente vê que essa recuperação voltou aqui, ó, na retração de 61,8 dessa última pernada de baixa. E aí, ó, voltamos aqui na retração de 61,8, nova pancada para baixo, fizemos aqui um rompimento de uma LTB que vinha conduzindo a pernada de baixa iniciada lá em agosto de 2024 e que durou agora até janeiro desse ano, rompemos, fomos no 61,8, voltamos no movimento de pullback, deixamos aqui já um fundo mais alto que o fundo anterior e agora voltamos subindo, fechamos aqui próximo dessa região de topo nessa última semana, e se rompermos esta máxima aqui, a gente já muda aí a progressão de topos e fundos no gráfico semanal do Ibovespa, saindo de uma progressão de topos e fundos descendentes para uma progressão de topos e fundos ascendentes. Como eu falei, já temos fundos mais altos e agora, rompendo essa máxima, a gente passa também a ter topos mais altos, e aí nós teríamos uma progressão de topos e fundos ascendentes, e aí passaríamos a olhar um retorno aqui nessa região dos 137 mil pontos, caso a gente consiga vencer essa região dos 129 mil pontos. Portanto, bastante atenção nessa região aqui, arredondando dos 130 mil pontos, que se rompida faz a gente abrir aí um pivôzão de alta, seria esse pivô aqui, ó, fundo, topo, fundo, e aí um novo topo aqui, ó, rompendo essa máxima, um novo topo, teríamos fundos e topos ascendentes e abriríamos uma volta aqui, ó, nessa região dos 137 mil pontos. Portanto, bastante atenção aqui nessa região de máxima até esses 129.900 pontos, que, se rompidos, confirmam aí um pivôzão de alta no gráfico semanal do Ibovespa e abrem aí uma ida lá nos 137.500 pontos para testar o topo deste Fibo aqui, tá? Muita atenção nessa região dos 129.900, como eu falei para vocês, é a retração de 61,8 dessa última pernada de baixa. E quando a gente olha aqui um Fibo mais curto desse último movimento do Ibovespa, esse movimento de subida, a gente vai ver que esta correção atual parou na retração de 61,8 desta pernadinha de alta. Então, nós temos aqui, como eu mostrei para vocês, um pivô de alta armado, que corrigiu, fez fundo aqui, ó, na retração de 61,8 desse impulso de alta, retomamos a subida, voltamos para testar o topo e agora, se rompermos aqui, a gente abre uma ida aqui em cima. A gente poderia até trabalhar com a projeção desse pivôzinho de alta aqui, ó. Então, teríamos como primeiro alvo do pivô lá em cima, nos 137 mil pontos, justamente uma confluência com este último topo aqui, tá? Então, aqui seria uma região aí de resistência para o Ibovespa, sob perspectiva de gráfico semanal, caso a gente consiga ativar esse pivôzão de alta que já está armado aqui no gráfico semanal do Ibovespa, depois de romper a LTB. Importante fazer uma ressalva aqui para vocês. Percebam que esse impulso aqui corrigiu, ó, até a retração de 61,8, quando retomou tendência, já foi lá em cima romper esse topo.
As correções que afundam até o 61,8, se elas fazem o rompimento aqui, ó, neste movimento direto, a chance desse rompimento ser um rompimento exaustivo é maior, uma vez que a gente está vindo aqui, ó, da última retração de Fibonacci. Então, ele subiu muito para até chegar a esse topo sem respirar. Percebam que em 2 semanas, essas 2 barras aqui, ele já voltou direto lá em cima. Então, seguir subindo aqui e romper esse topo pode ser exaustivo, tá? Então, ele bater aqui e fazer aqui uma trick entry ou um pivô de pré-rompimento seria, na minha opinião, o movimento mais saudável para a gente ver o Ibovespa voltar aqui nos 137 mil pontos. Como eu falei, se ele, por um acaso, fizer o rompimento desta máxima aqui dos 129 nesta semana, sem um respiro, a chance da gente ver uma exaustão nesse rompimento e ele voltar aqui para baixo é um pouquinho maior do que se ele tivesse corrigido aqui na retração de 50 ou na retração de 38,2. Então, só fica essa observação aí para vocês, tá? Sob perspectiva de gráfico diário, tá aqui o movimento do Ibovespa. Então, a gente fez aqui, ó, aquela grande pernada de baixa lá do gráfico semanal. Voltamos para corrigir aqui, ó, na retração de 61,8, ó, dessa pernadona de baixa. Voltamos aqui para baixo. E aí o Ibovespa ele se segurou na região limite da retração de 61,8 dessa última pancada para cima, foi lá em cima, ativou aqui, ó, um fundinho duplo na retração de 61,8, então ele subiu, veio na retração de 61,8, foi lá em cima, voltou aqui no fundo duplo ativado, rompeu esse topo, foi lá em cima. Inclusive, aqui, ó, tá testando o topo desse fibo e tem uma confluência com a projeção deste fundo duplo que eu mostrei para vocês. Percebam que ele veio aqui, ó, fazer justamente o objetivo do padrão, que é o 100%. Então, eu projetei o fundo duplo para cima, ele veio buscar aqui, ó, a região dos 100%, que está aqui, ó. Então, ó, fundo, topo, fundo, similar ao fundo anterior, subiu, rompeu o topo que separa os dois fundos, fundo duplo, projeta ele para cima, foi lá no 100%, fez o objetivo e agora está numa região de resistência e confluência, objetivo do fundo duplo e também região de topo anterior. Como eu falei para vocês, uma vez que ele está saindo direto, reto, aqui da retração de 61,8, seguir subindo aqui e romper esse topo, sem fazer um respiro aqui, nem que seja um movimento lateral, para pegar força novamente e romper isso aqui com mais confiabilidade, pode gerar um movimento exaustivo, caso ele siga subindo aqui sem respirar, tá? Uma vez que está vindo de 61,8. Então, apenas essa observação aqui, como eu falei, movimento ideal aqui é que ele faça agora um pivôzinho de pré-rompimento deste topo para aí sim romper já com um fôlego renovado e aí gerar maior confiabilidade nesse rompimento. De qualquer forma, movimento muito interessante do Ibovespa nessa semana, fez a dinâmica correta de FIBO, perceba que ele volta na retração de 61,8, vai na retração de 38,2, volta na retração de 61,8 e aí sobe, rompendo a retração de 38,2 e abrindo uma volta aqui no topo de Fibonacci, tá? Eu vinha falando com vocês que essa região dos 122.400 pontos era importante, justamente por ser a retração de 61,8. Se a gente perdesse aqui, provavelmente a gente veria uma aceleração até o fundo desse fibo. E também alertei que se rompesse a retração de 38,2 aqui para cima, a gente veria uma aceleração para o topo do fibo. Ele rompeu para cima, correu lá para cima e já cumpriu o seu objetivo. Portanto, agora estamos numa região de resistência e confluência, bastante atenção nesta região. Como falei, se romper essa região aqui, a gente abre uma ida lá no topo, nos 137 mil pontos. Também poderíamos aqui fazer a projeção do pullback desse pivôzão de alta aqui. Então, o pivôzão de alta que eu postei para vocês está aqui. Deixa eu só tirar o imã. Então, está aqui o pivôzão de alta. Eu projetei esse pivô aqui para cima, mas eu também posso projetar o pullback para entender eventuais
outros objetivos e regiões de confluência. E percebam que quando eu projeto aqui, ó, o pullback, deixa eu mudar a cor, eu tenho a primeira região de confluência para o Ibovespa, região de resistência mais forte aqui, ó, onde eu tenho o 100%, o segundo alvo da projeção do pullback, do pivô, tá? E tem também o primeiro alvo da projeção do pivô. E aqui eu tenho o terceiro alvo do pullback, o 161,8, e o segundo alvo da projeção do pivô, tá? Então, essas duas regiões aqui são regiões em que eu tenho uma confluência de Fibonacci, tende a ser região de resistência mais forte. Inclusive, essa primeira aqui, além da confluência de Fibonacci, você teria até a própria região de topo anterior. Então, essa região dos 137, 136 alto, uma região bem forte, e depois lá nos 141 mil pontos, tá? E uma resistência intermediária aqui na região dos 133.900, 134 mil pontos, como primeiro objetivo aqui, quando eu faço a projeção aqui do movimento de pullback, tá? Então, essa é a visão aí do Ibovespa, um movimento interessante nessa semana. Agora, vamos para os ativos. Primeiro ativo aí que a turma pediu foi Petrobras. A Petrobras, sob perspectiva aqui de gráfico semanal, segue na sua tendência de alta. Percebam aqui, ó, a importância dessa média móvel de 50 períodos, que é a média amarela aqui do meu gráfico semanal. Então, a gente afundou aqui no Covid, ó, afundou no Covid, subiu, e desde que fez um movimento aqui para cima e fez esse pivô aqui de alta, a gente tem, ó, as correções parando na média móvel amarela, que é a média móvel de 50 do gráfico semanal. E aí, ó, mais uma vez aqui, a gente voltou na semana retrasada nessa média móvel de 50, ó, como é que ela vem segurando os preços. Fizemos um martelo aqui na semana passada, e na semana retrasada, e nessa última semana a gente confirmou aqui este martelo ao romper o topo dele e fechar acima. Portanto, sob perspectiva de uma análise de região aqui de contexto de semanal, temos aqui a LTA em azul, média móvel de 50 do gráfico semanal, que é a principal média de suporte da Petrobras aí no gráfico semanal. Temos aí um candlezinho de reversão, que é o martelo, e um candle seguinte já confirmando este candle aqui, o candle 9, o candle de fundo, indicando aí uma eventual retomada de tendência de alta ao fechar acima da máxima da semana, que deixou aí o primeiro martelo nessa média móvel de 50 do gráfico semanal e LTA. Além disso, importante salientar aqui, ó, um movimento importante da Petrobras, que ela deixou aqui, ó, um gap. Difícil a gente ver gap em gráfico semanal, mas a Petrobras deixou aqui, ó, entre o candle 8 e o candle 9, uma região de gap situado entre a faixa dos R$ 35,48 e R$ 35,12. E perceba que a gente veio fechar esse gap nessa semana. Inclusive, fechamos aqui, ó, nos 35,50, exatamente aqui, ó, próximo desses 35,48 no fechamento do gap. Então, é importante aqui, sob perspectiva desse gap, entender se isso aqui foi um fechamento do gap para ele voltar para baixo. De qualquer forma, quem está comprado aqui por esse padrão de reversão da Petrobras em região de contexto do gráfico semanal, tem que botar o stop aqui na mínima dessa última semana, ali nos 33,91. Se perder essa mínima, provavelmente a gente deve ver aí uma aceleração da Petrobras para baixo. Por outro lado, se mantendo acima da mínima da última semana, a gente pode ver a Petrobras retomando a sua dinâmica de subida, uma vez que a gente tem aí uma região de suporte e já com o candle de reversão de tendência de baixa para alta confirmado sob perspectiva de gráfico semanal. Quando a gente olha aqui, ó, o gráfico diário, a gente vê, ó, a grande pancada para baixo aqui na Petrobras. Inclusive, ó, ela deixou aqui, ó, um primeiro gap aqui, que foi um gap de fuga, um gap de início de tendência, contrária à tendência anterior. Então, a gente via numa dinâmica de subida, fizemos um gap para baixo, isso aqui é típico de gap de fuga, gap de início de tendência, contrária à tendência anterior, e depois ela fez aqui um segundo gap, ó. Aqui, ó, entre o candle 42 e o candle 43, eu tenho um segundo gap, que eu vou marcar aqui agora, ó, candle 42, mínima do candle 42, máxima do candle 43,
um segundo gap, e aí ó, ela veio justamente fazer o fechamento deste segundo gap aqui, que tem tudo para ser um gap de medida. E o que é um gap de medida? É aquele gap que acontece na metade do movimento. E o gap de medida, a gente pode medir o objetivo dele, justamente pegando aqui ó, o caminho que ele percorreu até fazer o gap, e aí a gente projeta esse movimento a partir aqui ó, do gap de medida, tá? O gap de continuidade ou medida. E aí ele teria como objetivo essa região aqui ó, dos 32, que casa aqui com essa região de fundo anterior. Então, como eu falei para vocês e alertei, a gente pode ter visto uma reversão sob perspectiva de semanal, porém, como a gente tem essas regiões de gap que a Petrobras deixou aqui no gráfico diário e também no gráfico semanal, a gente pode estar vendo o preço voltar para fazer o fechamento do gap e depois retomar o seu movimento baixista. De qualquer forma, como eu alertei, tem que estar com o stop aqui ó, abaixo dessa mínima. Se perder aqui, provavelmente a gente vai ver uma aceleração da Petrobras rumo a esses 32, essa região dos R$32. Do contrário, movimento para cima, a gente pode traçar aqui ó, um Fibonacci de retração nesta última pernadinha de baixa, e aí a gente tem como regiões de resistência os 35,65, 36,21, 36,77 e também aqui ó, a confluência do fechamento do gap nessa primeira retração de 38,2. Portanto, essa região aqui ó, dos 35,65 até o fechamento do gap é uma região de resistência e confluência. Se seguir subindo, vai encarar aqui ó, a média móvel de 20 descendente do gráfico diário como uma região também de resistência para a Petrobras nessa subida, e passando, tem como última região de resistência sob perspectiva de Fibonacci os 36,77, também aqui uma confluência com este primeiro gap aqui, que foi o gap de fuga. Portanto, a Petrobras ela tem uma série de batalhas para travar um eventual movimento de subida depois desse movimento de baixa mais forte que trouxe ela lá dos 38 alto para os 33 alto, tá? Então, esse movimento de subida aqui ainda é um movimento que vai ter uma série de resistências para serem vencidas aí pelo caminho. De qualquer forma, foi interessante o movimento da última sexta-feira, uma boa barra aqui, ó, que rompeu a média móvel de 8 descendente, rompeu essa região aqui de máximas, invadiu a região do gap, foi lá fechar esse segundo gap aqui da descida, e se seguir subindo, muita atenção, principalmente nessa região aqui da média móvel de 20 e retração de 61,8 de Fibonacci, esses 36,77 até os 36,40 como próxima região de resistência mais forte aí para a Petrobras, tá, turma? Já está trabalhando abaixo da média de 50, da média de 20 aqui do gráfico diário, um pullback até elas, depois de vencer a média móvel de 8, é bem plausível, tá? Então, uma volta aqui nesses 36,40 até os 36,70 não seria nenhum absurdo para a Petrobras. Aqui, ela já teria que fazer mais força para seguir subindo aqui e voltar para fechar esse primeiro gap aqui, que foi o gap de fuga, que deu início a esse movimento de baixa mais forte para a Petrobras. Então, turma, aqui eu finalizo o Ouvindo os Gráficos para o pessoal lá do grupo do WhatsApp Free, e agora eu sigo com outros ativos aí para os sócios lá da Investify, tá?